E a rodada começou com o jogo entre Cuiabá e América Mineiro, lá na Arena Pantanal. Primeira vez que o torcedor do Cuiabá vê o time na Série A. Só que o resultado não foi muito bom, né? 2-0 para o América Mineiro. Mauro Zarat abriu o placar para o Coelho aos 13 minutos, num belo gol de falta. Gol de falta que ultimamente está em falta, mas nessa rodada teve 2. Bem, e aí o Cuiabá tentou, o América tentou também, mas o América fez outro gol no segundo tempo, já na reta final, com o Ademir, fazendo 2-0 e dando a vitória para o América Mineiro. O Cuiabá finalizou mais, teve mais posse de bola, como era de esperar jogando em casa, ainda mais agora, né, com o seu torcedor na arquibancada. Mas a vitória foi do América. Vitória importantíssima pro Coelho na briga contra o rebaixamento e podendo sonhar um pouco mais alto, né, com uma vaga na Sul-Americana, que quem não cair vai para a Sul-Americana, e todo mundo nesse momento pode sonhar com a Libertadores, né, já que vamos ter 9 vagas. O próprio Cuiabá pode sonhar com isso, mas perder em casa para um time que é rival direto, tanto contra o rebaixamento quanto nessa questão, é complicado, né? Outro time que fez vergonha em casa com seu torcedor foi o Fortaleza, que faz um grande campeonato, está no G4, mas que perdeu de 3-0 para o Atlético Goianiense dentro do Castelão, também na volta do público, né? Público reduzido, mas que voltou na maioria das cidades, então a maioria dos times estão jogando com público. A partir dessa rodada começou. Apenas o Bahia, né, teve seu jogo adiado, porque o governo da Bahia não liberou o público lá e a CBF achou melhor adiar. Bem, mas vamos falar aqui do Fortaleza, né, que recebeu então o Atlético Goianiense e perdeu de 3-0. O Felipe fez um gol contra. O goleiro Felipe Alves também saiu muito mal no lance. E a bola bateu no volante Felipe e entrou dentro do gol. 1-0 Atlético Goianiense. No segundo tempo, o Baralhas fez o gol do Atlético, segundo gol do Atlético. E no finzinho, o Brian Montenegro fechou o caixão, 3-0 para o Atlético Goianiense. Vitória importante também. Primeira vitória depois de um tempo, e agora sem o Barroca, que foi demitido na última rodada. E o Atlético ainda não oficializou um novo treinador, né? Tá com interino nesse momento. O Bragantino recebeu o Corinthians no Nabi Abichedi. Esse jogo estava sem público e foi um jogão, 2-2, com os dois times jogando muito bem, o Bragantino finalizando mais, o Corinthians tendo mais posse de bola. O Corinthians hoje tem um time muito qualificado, né? E está se entrosando. E o Bragantino também tem um time muito bom e é finalista da Sul-Americana. E com esse empate, o Luan Cândido foi quem abriu o placar para o Bragantino, lateral esquerdo. A lei do ex-rival, que ainda é rival, né? Porque o Bragantino hoje pode ser considerado um rival do Corinthians e de todos os paulistas ali. É o que a gente espera, né? Que o Bragantino vai crescer ainda mais. Né? Força tem que crescer mesmo, faltam os títulos e pode acontecer um nesse ano que é a Sul-Americana. O Hurtado fez o segundo gol do Bragantino, o gol que foi revisado, mas foi validado, para mim valeu também. E no finzinho, o Renato Augusto, aos 45 do segundo tempo, fez o gol do Corinthians, o primeiro gol, diminuindo o placar. Um golaço, por sinal, linda tabela com o Fábio Santos. Renato Augusto jogando demais, eu não duvido que ele vai voltar para a seleção. Ainda mais a gente conhecendo o Tite, né? Que já trabalhou com ele no Corinthians e na própria seleção brasileira. E o Gustavo Mosquito evitou a derrota do Corinthians, fez o gol de empate, ficou nisso aí, 2-2, um jogaço e terminou tudo igual. Agora o líder Atlético Mineiro recebeu o Internacional no Mineirão, após a eliminação na Libertadores, que o Atlético foi lá na Conmebol tentar anular o jogo, né? Isso você viu no último Olho no Lance na sexta-feira. Pelo visto isso não vai dar em nada. Mas o Galo segue na liderança do Brasileirão, venceu o jogo por 1-0 com gol do Keno, que entrou no segundo tempo e decidiu o jogo pro Galo, com a assistência do Hulk. E o Atlético já dando a resposta para o seu torcedor que a eliminação na Libertadores não abalou o time. Até porque ele não perdeu, né? Saiu invicto. E o Inter, que estava 8 jogos sem perder, voltou a perder agora. No domingo, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã. E sabe-se lá por que o Atlético Paranaense resolveu botar um time misto. Inclusive jogando com esquema diferente, jogando com 3 zagueiros. Tudo bem que o técnico está chegando agora também, né? O Valentim já chegou fazendo besteira. Bem, o Flamengo venceu de 3-0. O Everton Ribeiro abriu o placar aos 5 minutos. Uma jogada na esquerda, com o Bruno Henrique está jogando demais, né? Voltou a jogar como 2019. Ele tocou a bola para o Andreas Pereira pegou de primeira, a bola foi na trave, no rebote o Everton Ribeiro estava ali para guardar. Depois o Bruno Henrique fez o gol, com a assistência do Gabigol, muito parecido com o gol que ele fez no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Barcelona.
O Gabigol, que ultimamente tem sido garçom, né? Desde a última data FIFA, que né, ele foi convocado, não fez gol pela seleção e também não fez mais gol pelo Flamengo, mas está dando assistência. Do gol ele está participando. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Andréas Pereira fez mais um num contra-ataque que teve 10 toques dos jogadores do Flamengo, sensacional contra-ataque. E o Andréas Pereira foi quem concluiu com a assistência do Bruno Henrique. Do Arrascaeta, perdão, assistência do Arrascaeta. O Andréas Pereira definiu o placar por 3-0. No segundo tempo não rolou tanta coisa, o Flamengo acho que poderia ter feito mais. Fez como lembrou um pouco o Rogério Ceni, né? Tirou o pé no segundo tempo, mas o domínio foi total do Flamengo. Na posse de bola principalmente, né? 73% contra 27% do Atlético. Finalizações até que foi parecido, foram 11 do Flamengo contra 9 do Atlético, 4 do Flamengo na direção do gol, 3 entraram. Do Atlético foram 2 na direção do gol, nenhuma entrou. E o Flamengo segue vivo na briga pelo título, lembrando que tem 2 jogos a menos. Agora, o São Paulo foi até Chapecó enfrentar a Chapecoense, também tendo retorno do seu público. A Chape que não tem jeito, né? Tá rebaixada, é muito difícil, mas conseguiu um empate com o São Paulo. O Rigoni abriu o placar para o Tricolor aos 36 minutos do primeiro tempo. Rigoni que depois teve chance de fazer outro gol, mas mandou para fora. O São Paulo perdeu muito gol, cara. Poderia ter vencido o jogo, mas só acertou esse primeiro do Rigoni. O próprio Rigoni, depois, como eu falei, perdeu o gol. O Caleri perdeu um gol no final, mas o domínio foi de São Paulo, né? 17 finalizações contra 5, 62% de posse de bola contra 38% da Chapecoense. O Mike fez o gol de empate da Chape e ficou isso aí, 1-1. Eu achei até que o São Paulo jogou bem, né? Era o que se esperava no mínimo, e esperava que ele fosse vencer. Não venceu. Pelo resultado de ontem, eu acho que era para demitir o Crispo porque o time jogou bem. Incompetência de quem estava em campo. Mas o Crispo não faz um bom trabalho, para mim ele deveria ser demitido há um tempo. Mas pelo que vemos ele vai terminar a temporada no São Paulo. Ontem o time já apresentou uma melhora, mas tem que ver o resultado também, né? E o Palmeiras recebeu o Juventude no Allianz Parque e o Juventude abriu o placar com 6 minutos, cobrança de falta do Castilho. O Luiz Adriano e o Rony meio que se separam ali. Eu acho que o Luiz Adriano foi quem falhou mais, ele abre o espaço para a bola passar, a bola até resvala nele e aí não deu para o Everton defender o primeiro gol aí do jogo, o gol do Juventude. E o Danilo empatou o jogo aos 29 minutos do primeiro tempo, evitando a derrota do Palmeiras. Quem jogou melhor que o Juventude, como era de esperar, né? Jogando em casa. Mas na direção do gol o Juventude acertou mais, hein? Foram 15 finalizações ao todo do Palmeiras contra 10 do Juventude, 3 do Palmeiras na direção do gol, 4 do Juventude. E a posse de bola 74-26 para o Palmeiras. Mas é aquele negócio, né? O Palmeiras tem a dificuldade de jogar quando ele tem que propor o jogo, que foi o caso ontem. Até chegou bastante, finalizou bastante, mas né, o Palmeiras se sai melhor contra times que atacam. Como foi o caso contra o Atlético Mineiro, que foi o mesmo placar, né? Mas ele se classificou. Bem, e o Grêmio recebeu o Sport na Arena do Grêmio com torcida e passou vergonha também, porque o Sport não fazia gol há 2 meses. No campeonato todo o Sport tinha 8 gols, agora tem 10. O Gustavo abriu o placar para o Leão. Uma cobrança de falta do Hernanes. O Gabriel Chapecó dá um rebote e aí o Gustavo estava ali para guardar. O Mikael fez o segundo gol do Sport. E o Douglas Costa fez finalmente seu primeiro gol com a camisa do Grêmio nesse retorno. Desde que ele voltou ainda não tinha marcado o gol e marcou logo um golaço no ângulo sem chance para o goleiro do Sport. E é o que a gente esperava do Douglas Costa, né? Lances assim que fossem para decidir o jogo, né? Como ele tem esse recurso. E eu acho que ele ainda pode salvar o Grêmio, né? Se ele começar a jogar realmente, continuar a jogar como ele jogou ontem. Porque o Grêmio jogou bem melhor que o Sport, finalizou muito mais, teve mais posse de bola, mas deu bobeira, falhou aí nos 2 gols. E eu acho que se o Douglas Costa jogar o que ele pode salvar o Grêmio sim do rebaixamento. Claro que ele precisa também da ajuda do time coletivo, né? Mas pelo que dizem também o ambiente do Grêmio com o Filipão não está legal, e isso é um problema. Bem, 2 jogos dessa rodada foram adiados para o dia 27 desse mês de outubro. Os jogos são Bahia e Ceará e Santos e Fluminense, que não foram realizados porque tanto Bahia quanto Santos não poderiam ter público no estádio nesse fim de semana. No caso, Palmeiras e Corinthians
e Bragantino, né? O mando era do Bragantino, também não poderiam, porque a regra lá em São Paulo é que a partir de hoje, segunda-feira, o público está liberado nos estádios, mas o Palmeiras e o Bragantino resolveram jogar mesmo sem o público. E para mim certo estão eles, né? Santos e Bahia não quiseram, e para mim eles que estão errados. Cara, adiar jogo eu acho que é pior, hein? Tudo bem que Santos e Bahia não tem um calendário apertado, né? Bragantino e Palmeiras vão ter, porque eles vão jogar o Palmeiras na final da Libertadores e o Bragantino na final da Sul-Americana. Então, por isso, talvez eles tenham preferido não adiar o jogo. Mas por que eu acho que não deveria adiar mesmo? Porque você jogou até agora sem torcida, qual a diferença de fazer um jogo a mais? Só mais um jogo. No caso do Bahia, não sei se é só esse jogo, né? Porque não liberou ainda, então todo jogo que o Bahia for jogar em casa, até segunda ordem vai ser adiado. Eu espero que não termine o Brasileirão, né? Todas as 38 rodadas e tenha que fazer jogo atrasado depois. Já temos outros jogos aí, né? Do Flamengo, o Grêmio tem jogo atrasado. Agora mais essa. E ainda queriam adiar, né? Os jogos dos times que tivessem jogadores servindo as seleções aí na eliminatória. Mas a CBF voltou atrás, inclusive está dando muita polêmica. Eu acho que fez bem voltar atrás. O erro foi ter prometido que ia fazer isso. Pra mim a data FIFA tem que ser respeitada, isso é fato. Tem que parar. Tá na rodada eliminatória, não tem que ter jogo no Campeonato Brasileiro, como não tem na Europa. Mas isso tem que ser pensado antes do campeonato começar. Não adianta querer fazer isso agora, né? Então voltou atrás, vai ter rodada. Quem tá reclamando mais é o Flamengo, porque parece que os jogadores quiseram jogar, né? Porque eles querem as férias. Depois aí, se adiar o jogo, as férias vão atrasar. Vão ficar curtas também, né? E sinceramente esse negócio também que os jogadores do Flamengo não queriam, eu duvido, hein? Se for falar, só quem tá indo na seleção. Porque quem é reserva do Flamengo, com certeza ele quer jogar agora, né? É a oportunidade. Mas é isso. Vamos passar para a classificação. O Atlético Mineiro lidera com 49 pontos. O Palmeiras está em segundo com 39. Flamengo em terceiro com 38. E o Fortaleza é o quarto colocado com 36. Em quinto, o Bragantino com 34. O Corinthians a mesma coisa. Eles que empataram, né, nessa rodada e estão empatados na tabela também. Internacional e Fluminense tem 32, Atlético Paranaense tem 30 e o Atlético Goianiense também. Os 9 primeiros hoje estão indo para a Libertadores. É bastante vaga, né? E o 10º colocado é o Atlético Goianiense, né, com o mesmo número de pontos do Furacão. O Cuiabá está em 11º com 29, o Ceará em 12º com 28, São Paulo também tem 28, América e Juventude 27, o Santos é o primeiro time fora da zona com 24. O Bahia abre a zona com 23 pontos, o Grêmio tem 22, o Sport 20 e a Chapecoense 11. E o Grêmio meio que ressuscitou o Sport, né? Agora o Sport volta a ter uma chance de escapar do rebaixamento. O Grêmio que poderia ter saído da zona, aproveitando que o Santos e o Bahia não jogariam nessa rodada. Não jogaram, né? Mas o Bahia está dentro da zona, o Santos continua ali em 16º. Se o Grêmio tivesse vencido, teria ultrapassado ele. E nessa rodada teve mudança na artilharia, o Bruno Henrique igualou o Edenilson e é artilheiro do Brasileirão, os dois aí com 9 gols. O Gilberto, o Hulk e o Ítalo do Bragantino tem 8. Agora a Série B. Nessa rodada o Botafogo perdeu de 2-1 em casa para o Avaí, de virada. E teve lei do ex, gol do Bruno Silva, aquele que queria ir para a seleção. O Cruzeiro venceu por 2-0 o Brasil de Pelotas, né? E aí o Cruzeiro se distancia da zona de rebaixamento para a Série C. Voltar para a Série A é quase impossível. Eu vou falar a verdade, é impossível o Cruzeiro voltar para a Série A esse ano. Não é quase, não, é impossível. O Vasco venceu por 2-1 o Confiança no Sergipe e sonha em voltar para a Série A. O Vasco agora está em sexto lugar com 43 pontos. O Goiás, que é o primeiro time ali no G4, o quarto colocado, tem 48, mesmo número de pontos do Botafogo e também do CRB. Fernando Diniz aí ajeitando a casinha do Vasco. Para quem não acreditava num resultado tão rápido, ele ainda não perdeu. São 5 jogos aí do Vasco sem perder, todos eles com Diniz, né? E 3 vitórias consecutivas, que o Vasco não tinha conseguido ainda nesse ano. Mas além do Diniz, outro cara que é muito importante para isso também é o Nenê. 40 anos, o cara tá deitando na Série B. Bem, o líder é o Coritiba com 53 pontos e eu tô gravando antes do jogo dele acontecer, hoje, contra o Remo fora de casa. E é o jogo que vai fechar a 28ª rodada da Série B. Tá acabando, o Coritiba para mim é o único aí que já subiu, né? Eu também dava o Botafogo como tivesse subido, mas a gente vê que ele tá praticamente
né, ele tá com o mesmo número de pontos do Goiás e do CRB, então pro Vasco chegar ali, o próprio Botafogo pode acabar saindo. Mas eu acho difícil, eu acho que o Botafogo vai subir, acho que o Vasco também vai subir pelo que tá apresentando. Só que o Goiás também venceu nessa rodada, tinha perdido pro Vasco antes, mas também é um time que tá indo bem, assim como o Avaí, é difícil. Mas dá pro Vascaíno sonhar, e eu acredito. Agora o Cruzeiro em 12º com 35 pontos, né, já era. Bem galera, esse foi o vídeo então, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso, tamo junto, até o próximo, valeu, falou e tchau.